Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Marketing Cast. Estratégias de guerra para dominar o mercado. Eu sou a Joana Carneiro. Eu sou o Rogério Oliani e hoje nós estamos recebendo aqui alguém que vai falar muito sobre comunicação empresarial. Mas não só como é que a empresa se comunica, nós não estamos falando de marketing. Ou estamos falando de marketing, mas de uma forma direta como você vai falar com o seu consumidor. Estamos recebendo aqui a Marina D'Agostini, que ela é especialista em comunicação empresarial. Posso dizer dessa forma? Claro, ou oratória? Com certeza, comunicação e oratória. Comunicação e oratória. Seja bem-vinda. Obrigada, Rogério. Obrigada pelo convite, pessoal. É uma honra. Valeu. Ó, eu sempre tenho uma pergunta aqui que quem já assiste o nosso programa já conhece, tá? Marina, como é que você chegou até aqui? Eu cheguei até aqui, primeiramente, buscando curso de oratória para mim, para uso próprio. Que legal. Então eu fiz faculdade de letras. E durante toda a minha faculdade, eu não sabia o que eu faria depois de formada. Eu só sabia o que eu não queria fazer, que era ser professora, aquela convencional de colégio mesmo, né? Escola regular. Uma professora de português num colégio regular que dá aula de 5º ao 7º ano. Exato. Isso eu sabia que eu não queria ser. E aí, em determinada altura da faculdade, um professor me chamou. Eu apresentei um trabalho e estava lá na frente, de repente o professor sentou no meu lugar e a sala inteira entrou em um debate e eu consegui engajar todo mundo e eu, dali em diante, até o fim daquela aula, eu que conduzi. E aí ele me chamou no final da aula: Marina, o que você vai fazer quando você se formar? Eu falei: não sei. Ele falou: por que você não dá uma pesquisada e estuda um pouco sobre oratória? Eu falei: ué, não sei, nunca pensei nisso. E aí comecei a ir atrás. E aí, então, que eu comecei a fazer alguns cursos de oratória fora daqui. E aí eu fui me apaixonando, né? Só que o que acontece? Eu fiz vários cursos. Vocês acham que a cada curso que eu fazia eu melhorava? Em tese, se você deveria melhorar. Apesar de que eu acho que o curso de oratória tem mais com relação a desenvolvimento humano, pessoal. Tem muito curso de oratória que fala sobre espiritualidade, nesse sentido. Tem de mas tudo. tem de tudo. técnicas, né? Cada um tem uma técnica, né? Em tese, eu deveria melhorar a cada curso de oratória. Só que eu não melhorava. Porque o que acontece? Aqui no Brasil, oratória ainda é muito aquela coisa de massa, né? Então, faça isso, não faça aquilo. Não coloca a mão assim, coloca a mão assado. Aí, você vai lá buscando melhorar. E aí você tem que pensar numa série de regras que você pode ou não pode fazer. E isso vai te deixando cada vez mais travado, em vez de te desenvolver, né? Sim. E aí eu falei: cara, não é possível que os cursos sejam assim. E aí eu fui pesquisando, experimentando vários cursos. E aí eu falei: não, a oratória não pode ser isso, né? Tanto que lá fora do Brasil não é isso. É manter ao máximo a sua naturalidade. Todos nós temos pontos positivos e pontos negativos, né? Então, é trabalhar em cima disso. E foi aí que eu comecei a ir atrás dessa metodologia, dessa oratória mais moderna, digamos assim. Que não é aquela oratória do faça isso, não faça aquilo, né? E aí eu fui aperfeiçoando, lapidando, e aí eu criei, né? Desenvolvi a minha metodologia. E quando eu comecei aqui em Cascavel, quase ninguém falava disso aqui. Então, os poucos profissionais que tinham aqui falando de oratória ainda falavam daquela oratória super engessada. E, na minha visão, isso é algo muito grave, porque isso trava. Imagina, a maioria das pessoas chegam ali já travadas. A gente estava falando aqui agora, né? Então, são pessoas que têm, de fato, um problema real, uma trava real. E aí, se você despeja um monte de série de regras, faça isso, não faça aquilo, a pessoa vai ficar cada vez pior. Então, esse braço que eu trabalho é muito dessa oratória moderna, né? Lá fora, nos Estados Unidos, isso é muito comum. Tanto que lá as crianças têm aula de oratória já na escola. De Olha debate, né? Então, assim, se a gente pegar os grandes comunicadores dos Estados Unidos e do Brasil, a diferença é gritante, né? Vamos para o cenário político. Sim. A diferença é muito grande, justamente por conta disso. Então, eu trabalho muito em cima disso, sabe? De extrair o que você tem de bom e ajustar aquilo que precisa ser ajustado para elevar o seu potencial de comunicação. E é dessa forma que eu tô aqui hoje. Que legal, que maravilhoso. E eu vejo uma necessidade da gente falar de oratória. Por quê? Porque cada vez mais nós temos pessoas viciadas em telas, onde a gente se comunica cada vez menos olho no olho. E aí, quando eu preciso falar, eu tô criando cada vez mais crianças tímidas. E eu já não sei, eu nunca dei esse exemplo no podcast, mas eu falei isso várias vezes em palestras, que eu falo assim: nós temos uma geração agora, a geração Z, que é criticada por isso, por aquilo, por achar.
Mas vamos pensar o que aconteceu há 6 anos atrás, quando eles tinham 12 anos, essa geração. Essa geração em 2020 tinha 12 anos. E a gente teve um problema grave que foi feito com eles, que era a pandemia. Eles ficaram em casa, reclusos. Um ano inteiro, né? 2 anos praticamente, sem se comunicar. E nos 12 anos é onde a gente tem essa vivência, o início de uma vivência social, onde o menino começa a olhar pra menina de um jeito diferente, a menina começa a olhar pro menino, gosta do fulano, não gosta. E essa simplesmente acabou. E aí nós temos agora uma geração entrando no mercado de trabalho com esse déficit de se comunicar. E aí talvez não fala, não consegue se comunicar. E pelo celular, arrebenta. Mas pessoalmente, tem até a nossa Miriam que tá aí atrás das câmeras, que ela tem 18 anos, né? A gente tem A gente tem uma espécie rara aqui da geração Z, mas a Miriam se comunica muito bem. Mas o que eu digo sempre é com relação a isso. Mas eu digo sempre com relação a isso, dessa importância. Como é que você tá enxergando hoje? Não apenas... Vamos falar da geração Z especificamente. Como é que você tá... E como é que poderia ser feita uma correção disso? Eu vejo que, assim, um agravante muito grande em relação a essa temática é a inteligência artificial. Ainda mais do que a tela propriamente dita. Então, hoje a ciência já nos mostra, ainda que a inteligência artificial seja algo muito recente, mas a ciência sempre está um passo à frente. Então, hoje ela já nos mostra que ela literalmente vai atrofiando o nosso cérebro, ao passo que a gente usa. E a inteligência artificial é algo sinistro, assim, porque é viciante. É viciante. Sim. Então, hoje, as pessoas, elas jogam lá pro ChatGPT elaborar um e-mail muito simples. Então, as cognições, né, cerebrais ali, que antes a gente tinha, as sinapses, que eram muito simples, que a gente saberia fazer. Essas crianças, adolescentes, vão chegar na vida adulta sem saber fazer. Nossa, eu vi um tweet, nem é mais tweet agora, né? Já me entreguei. Que a pessoa falou assim, tá, tudo bem você procurar o ChatGPT pra fazer algo mais elaborado, mas pra desejar uns pêsames não, né? Pelo amor de Deus. Não, e assim, pra elaborar legenda simples de uma foto de Natal com a família, sabe? Pra mandar os parabéns pra alguém. Então, assim... Os pêsames realmente me pegou. Literalmente o cérebro vai atrofiando. Então, como que essa criança, esse adolescente vai chegar no mercado de trabalho, né? Porque a tendência é usar cada vez mais e chegar em novas ferramentas nesse sentido. Então, isso é algo muito preocupante. 48% das crianças já estão utilizando a inteligência artificial para ter companhia. Olha só. Então, não é apenas escrever um texto, mas viu, eu tô sentindo isso, o que você tem para me aconselhar? Eu já vi até que eles estão substituindo os profissionais da área da saúde, psicólogos, psiquiatras, fazendo terapia com o ChatGPT. Isso é gravíssimo. É gravíssimo. Mas será que não vai ser uma barreira, assim, que a sociedade vai olhar e vai falar assim, sei lá, vai olhar e vai falar, cara, acho que aqui a gente se passou um pouquinho, vamos voltar como é que era antes. Porque a gente teve casos nesse sentido, assim, da desenvolvimento tecnológico avançou de uma tal maneira e foi apenas um modismo. Não foi uma tendência. O Kotler separa de modismo e tendência, só para ser bem técnico, assim, né? Modismo é aquilo que dura 1 ano, 2 anos. E tendência é aquilo que vai durar para os próximos 10 anos. Eu acredito que isso pode acontecer. Pode ser que a inteligência artificial seja, sei lá, retirada. Só que em que situação que os cérebros estarão nesse momento? É verdade. Aí já se perdeu muito. E talvez, né? Talvez seja uma teoria da conspiração minha, eu tenho um pouco disso. Mas talvez seja exatamente a intenção. De deixar perfeito. todo mundo dependente. E assim, largar todo mundo na mão. Meu Deus. Vocês se viciaram em mim, agora vocês não têm mais a mim. Vivam sem. Quero ver. Sofram. E a gente viu isso de... Existe um estudo que fala com relação a telas, né? Hoje, que a sensação... a abstinência que uma pessoa tem da tela, ela aciona as mesmas partes no cérebro de uma pessoa com abstinência de cocaína. Exato. A gente tava falando com uma psicóloga essa semana. A mesma coisa. Tem um livro que fala disso, que é Nação Dopamina. É um livro muito bom. Mostra exatamente isso. E assim, os cientistas ali, os engenheiros da tecnologia, eles sabem exatamente como que o nosso cérebro se comporta. Então, assim, o scroll é exatamente a forma que o nosso cérebro vicia. É nesse movimento, é nesse ritmo, nessa velocidade, nessa intensidade. É exatamente do jeito que a gente consome. Vamos
passar essa página, vamos falar de comunicação empresarial. A gente tem um restaurante de frango frito. Não sei se você sabia disso. Chamado GFC Frango Frito. O melhor frango frito no balde do sul no mundo. Lá no Shopping West Side. Eu vou fazer um merchan. Quase 12. Quase 12. Quase 12. E eu vou te contar um caso que aconteceu lá com a gente. Eu tenho um trabalho que eu treino garçons. E eu tava treinando um dia, dando um treinamento. E por que eu fui fazer esse treinamento? Porque nós tínhamos uma colaboradora lá no GFC, que não tá mais com a gente, que ela pegava o cardápio, ela chegava assim na mesa, ela falava assim: oi, tudo bem? Você quer dar uma olhadinha no meu cardápio? Aí a pessoa olhava assim pra ela, assim, ela tava com aquela cara de gatinho do Shrek, assim, e a pessoa comprava alguma coisa. E eu olhava aquilo e falava assim: cara, mas isso não tá legal. E aí nesse mesmo dia aconteceu um insight. Eu vou fazer comparações aqui só pra poder explicar depois a analogia onde é que eu quero chegar. Nesse mesmo dia tinha um cara vendendo bombom. Oi, tudo bem? Ó, eu tô vendendo bombom, você pode comprar pra me ajudar? Dessa forma. E eu, na hora que eu vi ele fazendo isso, eu associei as duas coisas. Aí eu trouxe eles e fui fazer um treinamento. E hoje, não são todos os nossos garçons que fazem isso, mas enfim, mas quando eu treino no garçom, eu falo assim, ó: oi, tudo bem? Eu sou do GFC Frango Frito, eu tenho o melhor frango frito do sul do mundo. Nesse cardápio aqui você vai encontrar todas as nossas opções, nós temos para 4 pessoas, para 2 pessoas e porções individuais. Fica à vontade para escolher. Você quer beber alguma coisa? Que eu já posso pegar o seu pedido da bebida. Ou seja, eu tô criando um processo de venda, certo? Beleza, eu faço isso com os meus garçons. Onde é que você enxerga, e eu não estou dizendo que eu sou um bom exemplo, mas onde é que você enxerga que as empresas falham nesse tipo de comunicação? Onde é que vendedor está errando nesse tipo de comunicação? Eu acredito que na abordagem que é o primeiro passo. Então, não necessariamente, né, nessa área da restaurante, né, a comida é um pouco diferente, mas eu vejo que quando é venda de serviço, então, quem nunca recebeu uma mensagem de um vendedor de consórcio? Ah, sim. Telefonia. Então, até ontem eu recebi mensagem e aí eu às vezes eu dou sequência pra ver como que é a... Vai, me convence. Vamos lá, tá. Aí o cara chega assim: eu tenho consórcio pra investimento, imóvel, automóvel, tem interesse? Aí assim, me dá um monte de opção, aí eu falo sim. Aí ele: em quê? Investimento. Tá, beleza. O cara não me pergunta: por quê? Você já investe? Em que você investe? Quanto que você quer investir? Como que é a tua vida hoje? Não tem interesse. Quem é você? Não quer saber o porquê que eu quero investir. Ele simplesmente... É tipo assim, viu? Passa o cartão aí. Então não existe esse interesse genuíno. O genuíno mesmo. Por que você quer isso? Porque talvez o meu serviço nem seja pra você. Caramba. Então, se eu fizesse as perguntas, se eu me interessasse de verdade por você, talvez nesse processo a gente descobriria juntas que o consórcio para investimentos não é a tua melhor opção. Mas você vai querer um carro no futuro, trocar de carro no futuro. Quantos anos E tem essa seu honestidade, carro? com certeza, daqui 1, 2 anos, se você precisar, você vai lembrar de mim. Ou se você estiver em uma mesa e alguém falar de consórcio, você iria lembrar de mim, por causa dessa honestidade, né? Então, eu vejo que falta muito isso, assim. As pessoas, o profissional hoje, muitas vezes, ele vê o potencial cliente como um saquinho de dinheiro com pernas. Passa aí o cartão. Não me interessa se é pra você, se não é. Passa o Pix e pronto, acabou. Eu vejo que esse é um grande problema. E as pessoas sentem isso. A gente sente quando o profissional realmente está interessado. Pegou o pitch de venda que alguém criou e tá só colando, copiando e colando. Tem um exemplo, eu sempre uso esse exemplo desde que aconteceu. Quando eu tava grávida, eu fui fazer fotos de gestante, né? E aí eu entrei em contato com 2 fotógrafas. E aí eu queria saber: olá, tudo bem? Quero saber mais sobre o ensaio para gestante, tal. Aí teve uma que me respondeu bem friamente, assim: legal, eu tenho opção de ensaio externo e no estúdio. Qual que você acha melhor? Falei: sei lá, acho que externo. Eu tenho opção com o álbum com X fotos custa tanto, X fotos custa tanto, tá? Tá, beleza. Aí a outra fotógrafa, eu perguntei a mesma coisa: olá, gostaria de saber mais sobre o ensaio, tal. Olá, Marina, tudo bem? Que legal, vamos encontrar a melhor opção pra você. Viu, antes eu quero entender um pouco mais, me conta, de quantos meses você tá? Eu te pergunto isso porque se você estiver muito no início da gestação, talvez um pouco de enjoo ali, você não vai se sentir bem em fazer as fotos. E se tiver muito avançado, também você não vai se sentir bem, vai se sentir cansada e tal, e isso pode comprometer o resultado das fotos. Olha o interesse. Caraca, tá preocupada com você. Comigo.
Com quem que vocês Maravilhoso. acham que eu fechei? A Lógico. segunda. Obviamente. Agora eu não me lembro, mas assim, talvez o dela nem era o mais barato. Então, muitas vezes não é questão de preço. Não é. É E questão de talvez ela atendimento. nem era a melhor fotógrafa. Talvez ela nem era a melhor fotógrafa. Exatamente, mas ela se preocupou realmente comigo. Ó, se tiver muito no início, vai ter enjoo, vamos esperar um pouquinho mais. Se a tiver barriga muito não tá avançado, tão aparente. também não vai ficar legal. Se tiver muito avançado também, pode comprometer, né? Já tá mais inchada, fica mais cansada. Então, olha só a preocupação genuína, né? E eu imagino que se você falasse, eu já tô de 38 semanas e agora que eu tive tempo pra parar de fazer. Então ela ia falar, então o que você acha de a gente fazer num estúdio? Eu vou trazer uma poltrona. Não é tão quente, o A gente ar-condicionado. faz várias aqui nessa poltrona, vai ficar Isso. lindo. Uhum. Eu coloco uns puff aqui no chão. A gente faz umas mais deitadas. Com certeza. Liga o ar-condicionado torando. É. Vamos lá, vai dar certo, amiga. E eu lembro que quando eu entrei em contato com ela, eu não lembro agora de quantas semanas eu tava, mas aí eu falei. E ela ainda falou, olha, então o ideal é a gente esperar mais umas 3 ou 4, que daí tua barriga vai estar mais redondinha. Ou seja, ela não Tá quis mais fechar. bonita a barriga. Que legal. Ela não quis fechar. Ela poderia, né? Não, tá ótimo, vamos fazer já. Né? Vai que daqui 3, 4 semanas eu desisto. Eu perco essa cliente. Não, ela foi super honesta. Que legal. Muito legal. Então, assim, eu uso sempre Indica esse ela exemplo. aí, pelo amor de Deus. É a Mayara Dengo. Maiara Dengo. Isso. Eu conheço a Maiara Dengo. Esse nome não me é estranho. Não é estranho. Ela é ótima e o resultado das fotos é Já excelente bota também. o Instagram aqui. E a gente fez. Eu voltei. Quando a minha neném nasceu, ela fez 1 aninho agora, a gente fez o álbum de 1 aninho. Porque é uma que foi pessoa junto com o que- de Natal, as fotos de Natal. Já é uma pessoa que te deixa Não, confortável. e outra eu já do- gera uma intimidade, não gera uma intimidade? É, né? claro. Claro. Então, as pessoas não têm, às vezes, a dimensão do que é o interesse genuíno no outro. Uhum. É, Isso faz muita diferença. Isso converte muito mais do que qualquer gatilho mental. Mas isso sabe é que, verdade. claro, tem muitos treinamentos que a gente faz, mas desde o começo, assim, do frango, é uma coisa que a gente pensa ali no pequeno, mas leva pro grande também, porque ali no GFC, a gente atende muita família. Então, é uma família onde é o pai, a mãe, 2 filhos, 3 filhos. Então, eles fazem um pedido e todo mundo come ali. Então, eu sempre tenho o cuidado de não pedir demais, porque as pessoas chegam ali com fome. E sente aquele cheirinho do frango fritando. E vê ali o cardápio e a batata e a cebola e tudo mais. E eu sempre falo, você tá pedindo demais. Vai sobrar muita comida. Aí às vezes a pessoa fala, não, mas calma, essa é a minha intenção, porque eu quero que sobe pra amanhã, porque amanhã eu já emendo do Isso, almoço. ai, que legal. Então tá bom, então Acontece. calma. Acontece, Aham. acontece. Mas tem uma situação de... Tudo começou no primeiro ano do GFC. São 4 rapazes. Eu não... Me perdoem, eu não vou lembrar o nome deles. Mas eles são de Toledo. Mas eles são de Toledo. E quando a gente abriu o GFC, eles estavam lá, praticamente, a gente abriu a porta e eles estavam lá. E eles chegaram lá e cada um queria um balde. E eu falei, não, gente. Um Eu balde come falei, 4 pessoas, um pra você ter uma noção. balde come 4 1 pessoas. 1,2 kg de frango. Um balde come 4 pessoas. E eles estavam em 4 e queriam 4 baldes. Meu Deus. E eu falei, não, gente. Vocês pedem um balde, vai dar ali 10 pila cada um, e vocês vão dividir e vai dar todo mundo pra comer. E eles, não, você não tá entendendo. A gente não quer dividir. A gente quer cada um o seu balde. E eu fiquei uns 20 minutos teimando com eles que não era necessário cada Tá um vendo como pegar ela um que é balde. teimosa, viu, né? Porque eu falei, teimoso é quem teima comigo. Vamos começar por aí, tá? Eu falei, gente, um balde serve 4 pessoas. Vocês estão em 4 pessoas. Não faz sentido. E eles, não, você não tá entendendo. A gente não quer dividir. A gente quer cada um pegar o seu balde aqui, debaixo do braço. De A pegar. experiência. Ai, que graça. Daí eu falei, então tá bom. A primeira vez que eles vieram, eu teimei e vendi. E eles comeram, tamparam e foram embora. Na segunda vez que eles vieram, eu já falei, vocês querem um balde cada um, né? Deles, sim. E eles continuaram vindo. Hoje, eles continuam pedindo um balde cada um. Só que eles casaram e têm filhos. Há 11 anos que eles são clientes nossos. 11 anos que dividemos são, tanto tempo, aham. eles vão lá e... Então, Caramba, que aham. incrível. Os Então, 4 continuam? Os 4. Não, aí eles traziam já amigos. Quando eles vêm É. de Toledo, eles vêm uma galera tipo de 20 pessoas pra comer lá, Nossa, entendeu? que Mas legal. continua o mesmo rolê, cada um. Só que agora eles são casados e todos Aham. eles têm. Acho que todos eles têm 1 ou 2 filhos. Agora, eu acho que tem um que tem um filho, os outros têm 2 filhos. E eles continuam pedindo um balde cada um, mas agora eles têm que dividir com as Ah, que esposas. legal. Mas eu acho muito engraçado, porque o nosso atendimento sempre
sempre foi o mesmo. A gente Sim. sempre tratou eles muito bem. Mas eu me lembro da carinha deles, de jovens, lá no primeiro atendimento. E eu falando, não, vocês não eles, precisa. E eles, sim, moça, a gente quer um Eles queriam cada se um. sentir num filme americano, né? Isso. Como balde. Lá tem esse processo. As pessoas pegam, como a gente tá do lado do cinema, lá no West Side, então tem muita gente que pega o balde e vai comer no cinema. Aham. Vai comer, em vez de comer pipoca, comer frango. A experiência, É, a né? experiência. É. Mas o atendimento ali, mesmo eu falando não pra eles e a gente entrando nessa brincadeira, eles entraram na brincadeira e Aham. são nossos clientes Isso que até você hoje. falou, eu acho que é isso que faz perdurar algumas lojas clássicas de Cascavel, tipo a Savilha, a Gaúcha, a Saroli, que são lojas que você chega lá, tem uma vendedora que tá lá há 30 anos e ela já conheceu teus pais, já conheceu uma galera e ela já tem um processo de Que atendimento talvez ela ela fale, essa roupa, ela vou vendeu a trazer roupa, sei outra. lá, do primeiro batizado, É. sei lá, do Vinícius, ela vendeu a roupa do primeiro batizado do Vinícius. Isso. Você não é daqui, ou é daqui, Cascavel, sai de Cascavel, Sim, sai de aham, Cascavel. aham. Mas vendeu a primeira roupa do batizado da Marina e tá É. lá, não sei o que, ela já vendeu e hoje tá vendendo a roupa do batizado da sua filha, entendeu? Isso, é tipo isso. Então É. são questões do atendimento que as pessoas esqueceram dessa mecânica, de ser mecânico a venda. De falar, eu tenho um pitch, eu vou seguir o meu pitch, mas esqueceram de que do outro lado é um ser humano. É. E também tem a questão que hoje tudo é muito automatizado, então tá todo mundo atrás de script pronto, coloca ali uns gatilhos no meio e tal, só que esquece que isso aqui é de humano para humano. É. Né? As relações, a comunicação, ela ainda é humana. A tendência é que esteja cada vez mais automatizado, mas o que fecha mesmo é a interação humana. Sim. E você falando a questão ali do restaurante, eu lembrei também, eu até esses dias postei, não sei se vocês viram, mas existe um estudo já, foi feito um experimento, na verdade, no início dos anos 2000. Isso é muito interessante para vocês que têm restaurante. Lá nos Estados Unidos, eles separaram as garçonetes do restaurante em duas equipes. Então, elas iam até o cliente, tiravam o pedido. Uma equipe, ao tirar o pedido, repetia. Tá, então, para você vai ser um hambúrguer, carne mal passada, batata e coca, é isso? Isso. Beleza, obrigada. Ia lá e tirava o pedido. A outra equipe vinha pegar teu pedido e não fazia essa repetição, não repetia o que você tinha falado. Qual que foi o resultado disso ao fim do experimento? A equipe que fazia essa repetição, repetia literalmente as suas palavras, ganhou 70% a mais de gorjeta do que a equipe que não fazia. Olha Isso é muito só. interessante. Então, por isso que hoje existem alguns restaurantes, né? Por exemplo, Madeiro, Outback. Se você começar a reparar, você vai ver. Eles repetem. Você pode sentar lá e pedir uma água mineral. Ele vai repetir. Tá, então só para confirmar. É uma água mineral sem gás? Sim. Tá bom. Eu faço isso até hoje, mas eu aprendi isso no McDonald's. Então tem um porquê. Porque quando eu repito o que você me pediu, é como se fosse assim, ó, pode confiar em mim. Que vai Eu vir não vou certo. errar o seu pedido. Perfeito. E isso serve para vários nichos, né? Isso a gente não faz no dia a dia. Sei lá, eu tô marcando uma reunião com você, ó, vai ser dia tal, em tal lugar, não sei o que lá, aí fica o subentendido, né? Ah, mas eu achei que ia ser lá no meu escritório, não, e aí acontece. Muito. Ah, mas eu achei que não era essa terça, era na próxima terça. E muitas vezes essa simples técnica, né, digamos assim, de repetir, é uma técnica de validação. Então tá, aqui a gente pode mitigar as chances de qualquer mal entendido. Ah, não é as duas, é as três. Ah, tá, eu tinha entendido que eram as duas. Então olha só como isso é eficiente, né? Mas isso assim, tem tudo a ver com venda. Mas você não dá aula de venda. Não. É que assim, é muito difícil a gente dissociar uma coisa da outra, né? Sim. Porque dificilmente você vai ser um ótimo vendedor e não vai ser um bom comunicador. Perfeito. Ao passo que um bom comunicador tem muita facilidade de vender. Então é muito difícil a gente separar as duas coisas, mas a minha especialidade é em comunicação. Tá. E como é que hoje, por exemplo, uma empresa, vamos supor o seguinte, existe uma loja que está abrindo em Cascavel e ela olha para os colaboradores dela e não existe uma conversão, ela precisa ter esse atendimento próximo. Existem milhares de lojas de roupa em Cascavel que você entra e você percebe que talvez não tenha um atendimento que você gostaria, ou qual que é o primeiro passo que o empresário ele precisa olhar e falar assim, beleza, eu preciso investir, mas antes de eu investir, o que eu preciso fazer, como é que eu faço para poder ter algum resultado com isso? O que você dá de dica normalmente?
Você quer bem a sincera. Sim. Ele precisa primeiro olhar pra ele. Ah, toma que essa foi de graça. É muito interessante conforme, né, o passo que eu fui entrando nas empresas, eu fui vendo uma equipe que se comunica muito mal, assim, de forma geral, geralmente a gente precisa começar lá de cima. Nossa. Quando um líder, realmente ali, a diretoria, enfim, quando eles se comunicam bem, isso desce. E quando ele se comunica mal, isso desce também. Então, geralmente, quando é algo assim, mais geral mesmo, né? A equipe toda, não é algo pontual, a gente nem começa por ali, tem que começar lá por cima. O líder, a liderança, os donos, né? Enfim, quem tá ali mais acima, hierarquicamente falando, geralmente se comunica muito mal. É um profissional, um líder que não sabe dar feedback, que não sabe fazer as tratativas, que não tem firmeza, ou tem firmeza demais, não sabe como lidar, né? Não tem esse poder de influência tão treinado. De liderança. Porque comunicação é estratégia, né? Não é intuitivo como muitas pessoas pensam. Sim. Então, ela é muito mais estratégia do que intuição. E pessoas em cargo de liderança muitas vezes têm dificuldade de olhar para si. Quer treinar a equipe, mas não olha para si. Vamos Então, escrever todo mundo aqui no curso, Maria. vamos, bora. Todo mundo. Já vamos sair daqui com uma turma pronta, fechada. Dá uma Né? turma. Dá uma turma. É isso aí. Mas assim, o que você começa trabalhando? Você pega uma empresa dessa, vamos colocar aqui como se fosse a nossa escola. O que você começa trabalhando? Você começa trabalhando no nível de diretoria ou você junta todo mundo numa sala e, pessoal, vamos lá que eu vou começar a falar de comunicação? O teu trabalho, ele é mais curso, palestra ou ele entra numa parte de consultoria também? Os dois. Tá. Mas é muito difícil trabalhar quando a turma é muito heterogênea. Então, Tá. tem diretoria, tem liderança, tem o chão de fábrica junto. Isso é muito difícil. Eu já fiz algumas vezes e, assim, é bem desafiador. Porque alguém não vai entender. Alguém não vai entender. Então, é muito desafiador falar pra todo mundo, né? Quem quer falar pra todo mundo não fala pra ninguém. Então, eu não gosto de trabalhar dessa forma. Eu prefiro separar. Então, vamos fazer uma turma só de diretoria, só de liderança e a outra... Até porque são preocupações diferentes, né? Sim. Então, a diretoria, a liderança, existe uma preocupação muito maior com questões de influência, de persuasão, de questões próprias da liderança. E quem está ali, mais ali na venda, diretamente com o cliente, precisa olhar para outros pontos, como o atendimento, abordagem, técnicas de fechamento. Então, são preocupações diferentes. Eu gosto mais de fazer separado, assim, sabe? Mas eu tenho o treinamento, então nós vamos treinar. Que aí você vende pra todo mundo, pra quem quiser comprar. Só que daí é personalizado, né? Tá. Não é um treinamento de prateleira. Então, por exemplo, se você vende consórcio, existem questões próprias de quem vende consórcio. Se você tem uma loja de roupa, é diferente, é serviço, é produto. Então, é muito diferente, né? Quando a gente fala comunicação, é muito amplo. Sim. Então, eu gosto de fazer... Para mim, a assertividade é a chave. Então, para que a gente seja assertivo, eu preciso olhar para cada negócio. Você hoje não tem um curso teu generalista de comunicação e oratória que você Tenho. pode vender pra qualquer um que queira comprar. Tenho. Tá. Mas você consegue adaptar pra diferentes públicos. É porque o que acontece? Hoje eu trabalho com 2 braços, para pessoa física e pessoa jurídica. Sim. Então, pessoa física, eu tenho um produto pronto, que é uma imersão de 2 dias. É uma imersão de 2 dias. Então, você pode ir lá se inscrever, ali o vizinho pode ir lá se inscrever, vai ter o mesmo conteúdo. Eu fecho a turma, né, para essa imersão. Na empresa, aí eu já vou personalizar. A empresa, às vezes, a própria empresa tem essa demanda que quer que faça um encontro só, uma tarde. Então, não, eles estão dispostos a ir um pouco mais a fundo. Vamos aprofundar. Então, vamos fazer esse acompanhamento por 3 meses. Então, é diferente. Então, eu faço isso... Isso é combinado previamente, né? Então, existem esses 2 braços. E além da turma para pessoa física e da turma para empresa, eu ainda tenho um terceiro produto, que é o individual. Aí o individual é realmente bem estratégico, bem voltado para a sua necessidade pontual. Objetivo. Vou sair vereador na próxima eleição e eu preciso melhorar o meu discurso de improviso com pessoas que eu não conheço. Exatamente. Esses dias, até o fim do ano passado, eu treinei um profissional de Toledo. A gente estruturou todo o discurso dele, que ele vai ainda fazer agora em fevereiro esse discurso, e estará presente o governador do Paraná. Bah.
vai estar presente. Então, assim, ele quis realmente se preparar para isso. É. Aí tem que vir pro individual. Tem que ser individual. Não adianta colocar ele numa turma ali. Até porque ele já tinha uma base, né? Então, a gente já foi para essas questões mais específicas. Então, é dessa forma que eu trabalho. São esses 3 produtos, né? É. Pessoa física. Como que você vê, tipo assim, você entrou numa empresa, pode usar algo mais genérico. Tá. Como você vê a empresa, assim, sem você e com você? Olha só, eu tive hoje... Vamos vender a Marina agora. Vamos vender. Hoje de manhã, eu dei aula para um cliente que está fazendo individual. E hoje ainda ele me trouxe que ele teve 75%. Agora ele tem 75% de fechamento na empresa. Que quando ele chegou para mim, ele estava com 40%. Então, ele uma fechava diferença menos da brutal. metade. Ele fechava menos da metade. Agora já está em 75%. E a gente nem terminou ainda, né? Só do que ele já... Hoje foi a 4ª aula dele. Então, só do que ele já aplicou lá até agora. Então, para esse cliente específico, os funcionários deles ficaram mais assertivos. Então, É isso um processo, acho que dele é individual. Individual. Então ele teve Eu uma ainda evolução. vou treinar a equipe dele. Mas, olha, aí a gente volta no que eu falei antes, começa de cima. De cima. Ele é o dono, então a gente tá treinando ele primeiro. Então, isso impacta diretamente que a empresa vai ter mais lucro se comunicando melhor. Sim. A empresa vai ter mais lucro. Vai vender mais. Exatamente. Exatamente. Então, a empresa, antes e depois, Sim. é mais feliz. Mais feliz, com mais dinheirinho no carro. mais eu dinheirinho não, no eu não bol- tenho grandes problemas. A Joana sabe disso. Eu já peguei turmas lá de improviso que eu falei pra 50, 60 pessoas. Eu não Legal. tenho problema. Mas assim, eu improviso muito bem, tá tudo certo, né? Beleza. Mas mudou uma chave pra mim há uns... sei lá, uns 5... Não, acho que mais. Acho que uns 10 anos atrás, eu vi uma entrevista com o Rafinha Bastos. Uhum, E o Rafinha Bastos, ele tava falando sobre o stand-up dele, né? uhum. E ele falando assim, esses improvisos que a gente faz na hora, piada que surge do nada. Ele falou assim, aquilo é milimetricamente ensaiado. É. Eu passo meu texto mais de 100 vezes Sim. antes de uma apresentação. Então aquilo que a gente começa a olhar, eu até brinco que no primeiro, lá, se você pesquisar o primeiro stand-up dele, ele fazia uma piada que era assim, tá aqui o fulano, muita gente legal, muita gente bonita, mas ele tinha chamado o tal do Denilson antes lá, né, que era um cara careca, ele falava assim, muita gente legal, muita gente bacana, o Denilson também tá aqui. Por quê? Mas ele ensaiou milimetricamente pra puxar uma pessoa, Quebrar fazer o uma gelo. piada, quebrar o gelo e depois ele faz essa piada. Sim. E ele falou assim, era milimetricamente ensaiado. Cada parte eu sabia onde é que eu tinha que entrar e onde é que eu tinha que sair. Exato. Exatamente. Então a gente acha que a comunicação é só improviso, esse tipo de Não. coisa. Não, eu vou fazer um Não. discurso, eu preciso estar muito bem preparado para aquilo. Até o improviso é uma técnica da oratória. A gente treina para você improvisar. Porque o que é a oratória? A oratória é a arte de mitigar as chances de qualquer imprevisto. Então a gente treina tudo que a gente puder. Mas às vezes acontece. A vida é um imprevisto, né? Então, as técnicas para isso, elas existem, elas podem ser treinadas. O improviso é uma das técnicas. Tá, te deu um branco, Rogério. O que você faz quando te dá um branco? Quando me dá um Gagueja. branco... Não, eu não... Normalmente eu passo... Eu vou pro próximo tópico. Normalmente eu vou pro próximo tópico, depois eu volto, eu retomo. Enfim. Existem técnicas para quando dá branco. Por exemplo, você ter um copo d'água do lado. Então, deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Eu já fiz isso uma vez. Tinha uma Isso palestra que eu salva. fazia que eu contava uma parte da minha história que eu sempre chorava. Nas primeiras 10 vezes que eu fiz, eu sempre chorava. Aí eu ia começar a chorar, eu Olha ia só. lá, pegava um copo d'água, Aham. tomava, colocava assim. Até porque dava um peso emocional pra tudo aquilo que eu tinha acabado de falar. Aí eu voltava, retomava o raciocínio e toca meu voito. Ia embora. E isso é muito legal, porque isso conecta muito, né? Quando a emoção é genuína, assim, as pessoas gostam de ver. Só que pode atrapalhar o raciocínio se você não estiver devidamente preparado, né? Exatamente. A emoção, ela tem esse poder. Mas, tipo, por exemplo, aqui no podcast, a gente teve a ideia e começou fazendo e foi aprendendo fazendo. Tanto que os primeiros eu nem assisti, porque Sim. a autocrítica ali pegou pesado. Mas
os primeiros, eu lembro que eu tinha um cronograma, eu escrevia Anotava várias. todas as perguntas, né? Eu escrevia várias perguntas, colocava no chat GPT a vida da pessoa pra ele me dar várias opções de perguntas pra não Interessante. ficar. Pra não ficar sem assunto, porque eu morria de medo de eu perguntar pra pessoa assim, tipo, nossa, Marina, e daí como é que foi? E você falar, sim. E eu ficar. E agora o que eu faço? E eu tive um convidado que eu falei, nossa, e daí? E ele, E eu. Aí fica aquele meme. E daí foi nessa hora que a minha cabeça deu um se vira aí, querida. Sim. Né? Vamos lá se mexer. Foi nessa hora ali desse convidado que eu falei, nossa, e daí? A pessoa falou, sim. Que daí eu falei, não, então Tudo agora é bom. hora. Então, vamos pra próxima pergunta. Agora o assunto é tal, vamos lá. Vamos. A E gente- a mãe, como é que Eu tá, fiz- sabe? Na campanha eleitoral, eu devo ter feito umas 70 entrevistas no podcast durante os 45 dias de campanha. Entrevistei o Vinícius, entrevistamos o Paranhos, entrevistamos um monte de gente. E eu lembro que eu cheguei a fazer 4 entrevistas num dia. Dia assim, Gripado. Dia assim, e aqui e tal, saía um e entrava outro. E eu chegava aqui e cara, eu fiz uma técnica. Eu sentava aqui com a frente da pessoa e falava assim, seu nome, seu partido, não sei o que lá, o que você quer falar? Quero falar disso. Então, eu criava um storytelling na hora, assim, ó, no meu papelzinho que tava aqui. Ó, nós vamos desse caminho pra esse caminho. Tem alguma coisa que você queira falar mais aqui e tal, não sei o que lá. Ó, o podcast agora, aí eu criei uma regra, não tinha tempo. Porque se eu tivesse que fazer render um podcast de 40 minutos com uma pessoa que não era muito difícil. Sim. Então teve podcast que eu gravei que tinha 12, que a pessoa tava nesse Nossa. Por que E que eu, é veio? isso aí, então tá bom, candidato. É isso aí, obrigado, um abraço, Uma tchau. vontade, né? De tchau, Nossa. eu encerrava o programa e chegava lá na frente e a pessoa, mas eu queria ter falado tanta coisa. Pois é, perdeu a oportunidade. Mas Não, Eu já queria vou ter voltar. falado tanta coisa. Eu O microfone tinha tava ali, certeza. você tava sem poderosa. Mas foi bem Ai. mecânico, assim, foi um exercício mental, assim. E eu digo isso com o maior orgulho que eu gravei tudo isso, porque o Castilhos tentou um dia me acompanhar. No terceiro podcast, ele saiu e falou assim, Rogério, eu não aguento mais. Eu Nossa, não é difícil. consigo mais. Demanda eu não muita tenho, energia, né? Eu não tenho cérebro Às vezes pra tem que isso mais. espremer as pessoas, né? É isso. O do Vinícius foi bem bom. Mas- Assiste lá, Polideia com o Vinícius. Mas chega uma hora que a gente, sei lá, acho que destrava o cérebro e você consegue tirar um assunto. porque o que eu sempre falo, né? Eu gosto muito de fazer essa analogia. Falar bem é igual dirigir. Ninguém nasce sabendo dirigir um carro. Aí você tem um pouquinho de aula teórica, precisa, mas você só vai aprender de fato na prática. E assim, se, sei lá, da minha casa até meu trabalho é um percurso de meia hora. Na primeira viagem que eu fizer, vai ser legal? Talvez não. Vou apagar o carro, vou, sabe? Ralar uma roda. Agora, se eu fizer isso 15, 20, 30 vezes, eu já vou saber, ali naquela quadra da frente tem um buraco, eu desvio. Ali, em tanto tempo, eu sempre pego aquele semáforo fechado, então eu tenho que esperar. Se eu for por ali, entende? Isso é na comunicação também. Epa, aqui é o meu calcanhar de Aquiles. Aqui eu sempre me pega. Quando entra nesse assunto, pra mim é mais delicado, não consigo desenrolar. Não, por aqui eu vou super bem, então sempre vou tentar puxar pra cá. Entende? A comunicação é assim também. Só que, claro, na primeira vez vai ser bom? Não vai. Na segunda, não vai. Mas quanto antes eu Perfeito. começar, antes eu chego lá, né? Quer dizer, não adianta só fazer teu curso. A pessoa vai ter que ir pra prática. Tem Ela vai ter que que ir. botar vai ter que se colocar no jogo. Tem que ir pra prática. Só leitura não resolve. Tem os livros, sempre tem que me pede livro pra indicar, né? Livro pra melhorar a comunicação. Tem vários. Só que você pode ler 50 livros. Sim. Só isso não vai resolver. É muita técnica, mas só a técnica não resolve. Tem que ter a prática, né? E mais do que a prática, um feedback profissional. Um profissional te acompanhando. Você não teria aprendido a dirigir um carro sem o instrutor da autoescola. Sozinho você vai pegar o carro e vai sair. Ou vai demorar muito mais tempo pra Ou você vai poder- demorar muito mais tempo. E outra, pode traumatizar nesse meio do caminho, né? Sim. Ou pode fazer alguma coisa que é errada e prejudicar o carro, prejudicar outras pessoas. Exatamente. E na comunicação é a mesma coisa. Eu vejo, tem muita gente, sim, que às vezes quer fazer sozinha. Não, eu vou fazer sozinha. Eu li lá, já li 5 livros, vi uns vídeos no YouTube, vou encarar isso sozinha. Não, beleza. Mas assim, as chances de você se machucar e nunca mais querer olhar pra isso são muito grandes. É muito perigoso.
Você já pegou alguma coisa muito absurda? Porque eu me lembro de uma coisa bem absurda, que quando você vai lá fazer um discurso muito importante pra você se concentrar, você toma bastante água, não vai no banheiro, e daí você fica lá com vontade de fazer xixi, você se concentra melhor e consegue fazer o discurso. Essa não lava pra mim. Gente, se eu Eu tiver... usei se muitos eu... anos essa técnica. Jura? E funciona? Você não consegue associar dois medos. Então você ficava assim, ó. Só que qual que é o problema disso? Fazer xixi na calça? Não. Bom, não vai fazer xixi na calça na frente Dá de todo pra fazer. mundo. Dá, né? Se a pessoa não tiver, não conseguir. Mas o que acontece muito, que acontecia muito comigo no começo, é que aí eu tinha que falar o conteúdo muito rápido. Que eu precisava sair pelo... então. E aí eu atropelava as palavras, mas então não funciona. Mas o meu problema era poder falar em público. Entendeu? Apresentação de faculdade no início, eu sempre usava essa Você só queria técnica. segurar a cartolina. Até eu lembro que teve uma barreira que se rompeu, que eu fui convidado para participar de um debate sobre publicidade na faculdade com os calouros, e eu já formado, fui lá, comecei a conversar e me serviram algo, eu já contava fazer xixi. Aí chegou lá pelo tanto assim, a pessoa olhou e falou assim: então agora nós vamos fazer um sorteio, vamos dar um prêmio aos convidados. Eu falei assim: com licença que eu preciso ir no banheiro. E eu saí do palco e fui no banheiro. A pessoa falou assim, falei, aí ela pegou e falou assim: mas Rogério, você não pode esperar um pouquinho? Eu falei assim: vou dar uma de Silvio Santos, tô saindo e vou no banheiro. E eu fui no banheiro, voltei, e eles, agora vamos fazer o sorteio, que o palestrante voltou. Tem uma outra que eu já ouvi também, que é nesse sentido. Essa é uma clássica, eu acho que até hoje os mais antigos recomendam, que é muito engraçado. Eles falam assim: quando você estiver com medo, estiver falando pra muita gente, imagina todas aquelas pessoas sem roupa. Aí eu fico pensando, como é que isso pode me ajudar? Em que vai me ajudar a imaginar todo mundo pelado? Sabe? Não é um vai absurdo isso. Não vai me ajudar. E outra, isso é muito paliativo, sabe? Eu vejo assim, se você Aí quer você olha realmente... aquela pessoa feia na plateia e fala: "Ixi, não quero mais Não tem como ajudar, sabe? É um absurdo. Vocês já ouviram essa? Já tive. Gente, eu fico pensando, cara, em que isso poderia me ajudar? Não tem como. Então eu vejo assim, são muitas técnicas, né, mágicas, assim, e é paliativo isso. Não vai resolver de fato, né? Então depende também da importância que você dá pra isso, né? Acho que é Mas eu acho aprendizado. engraçado essas técnicas. É o aprendizado e a prática, né? Que A vai te prática. fazer... Não, nada substitui a prática. Sabe que algo bem curioso em relação à prática, hoje, né, a oratória de hoje, a gente tem como ícone duas pessoas que eu, pelo menos, sempre trago como exemplo, que são americanos, né, não à toa, mas é o Barack Obama e o Steve Jobs. Então, se a gente pega os discursos de ambos, são impecáveis. E assim, são perfis completamente diferentes, né? O Barack Obama super comunicativo, né, extrovertido, ele consegue brincar, consegue quebrar o gelo. Na contramão, temos o Steve Jobs completamente introvertido, zero risadinha, olhando pro chão o tempo todo, mão no bolso, não tem aquela desenvoltura, aquele carisma, digamos assim, né? Mas também é um mega comunicador. E Barack Obama fazia os ensaios de cada discurso dele por muitas horas com a roupa que ele iria usar no dia, no lugar que ele iria fazer. Então, assim, para mitigar as chances de qualquer erro. A oratória é isso, E já era um baita comunicador. Ele com certeza se sairia muito bem com qualquer imprevisto. O Steve Jobs fazia os ensaios, né? Ia lançar lá o novo iPhone, o novo MacBook. Ele ensaiava 8 horas por dia com o professor dele de oratória. 8 horas por dia, a mesma fala. Meu Deus. O dia inteirinho, E ensaiando. a apresentação do primeiro iPhone é um clássico que clássico, todo mundo deveria assistir. Todo mundo deveria assistir. É incrível. E esse é um exemplo muito bom que nos primeiros minutos da apresentação dele, ele tá com a mão no bolso, olhando pro chão, que é algo que os gurus da oratória falam que não pode fazer. Depende, ele queria o quê? Gerar um suspense ali, né? Ele tava lançando Ele prendeu todo algo mundo. revolucionário, que era o novo iPhone. Acho que foi em 2007, se eu não me engano. 2007. Ele queria isso. É intencional, por isso que eu digo, a comunicação ela é muito mais estratégia do que intuição. Porque não pode colocar a mão no bolso e olhar pro chão. Você tem que gesticular e olhar pras pessoas. Tem que ficar com a mãozinha assim. O que você quer? Entende? Ele com certeza, se ele tivesse olhado pras pessoas e super gesticulado e sorrindo, não teria causado o impacto que causou. Então, eu acho que a gente tem que cuidar com essas regrinhas prontas, assim, sabe? Também acho. Aqui teve um caso clássico que eu vi, na época da política ainda, que a gente foi numa homenagem na Câmara de Vereadores.
E aí tava aquele burburinho, todo mundo falando. Porque Câmara de Vereadores, as pessoas, tá todo mundo ouvindo, tá falando. Ninguém tá ouvindo nada, tá? Aham. Tá todo mundo conversando por trás do bastidor. Aí chega lá o professor Adilson, Uhum. né? Que é o proprietário do Alfa, ou pelo menos era, não sei. Mas o professor Adilson, ele pega o microfone, todo mundo apresenta, todo mundo aplaude. Ele chega no microfone e ele faz assim... E ele fica 10 segundos em silêncio. Os burburinhos vão parando. É. Todo mundo olha pra ele e fala assim: eu queria cumprimentar todos que estão aqui nessa noite. Boa noite pra todo mundo, não sei o que lá. Olha que incrível isso. Trouxe todo mundo pra ele, assim, cara. Foi o Castilho estava do meu lado e falou assim: ele é muito bom de oratória, né? Ele é muito bom. Esse é um dos pilares que eu trabalho na minha metodologia, que é voz. Então, oratória não é só voz, mas é também voz, né? Um dos pilares. Eu trabalho com 3 grandes pilares e um deles é voz. Então, esse brincar com a voz, às vezes eu falo mais baixo, isso às vezes chama mais atenção do que se eu falasse mais alto. É isso aí. Às vezes eu falar mais devagar, eu consigo trazer mais destaque do que se eu falasse mais rápido. Então, esse brincar com a voz também é um dos pilares e faz toda a diferença, né? Essa entonação, essa modulação da voz, isso é incrível. E saber usar. É uma ferramenta que está à nossa disposição, né? Tem que saber usar. Marina, pra quem quiser te conhecer, pra quem quiser contratar os seus cursos, ou a empresa que tá olhando agora, tá assistindo agora e falando assim, cara, eu preciso disso hoje, eu preciso aumentar minha conversão em vendas, eu preciso que os vendedores entendam isso, eu preciso que o cara que tá vendendo consórcio aqui saiba como abordar uma pessoa, inclusive no WhatsApp, que eu sei que você fala de WhatsApp também. Uhum. Como é que as pessoas fazem pra te encontrar e qual é o melhor canal que as pessoas vão te conhecer? Bom, no meu Instagram eu produzo bastante conteúdo, então tem muito conteúdo já pronto que já dá para aplicar hoje, que é @marina.dagostini. Lá também vai encontrar meu WhatsApp, mas para quem quiser, meu WhatsApp é 45 999 38 0009. Então é só entrar em contato, tanto para empresa quanto para pessoa física. Eu vou abrir a primeira turma de 2026, será em março, que será uma imersão de 2 dias. Essa será a 11ª turma de imersão. Que legal. Depois de 2 anos parado, eu vou reabrir. Então, é um produto bem legal que eu não consigo desapegar. A transformação que acontece lá é muito incrível. Então, meu Instagram é o principal canal. Lá tem bastante conteúdo prático, realmente, que dá para utilizar hoje ainda, se quiser. E é isso, eu acredito muito assim que a comunicação, para qualquer profissional, em qualquer nicho, a comunicação é sinônimo de poder, né? Quando você consegue comunicar as suas ideias, se você tem um produto, um serviço que você acredita realmente que faz diferença, que vai ajudar pessoas principalmente, né? Mais do que trazer alguma lucratividade, mas eu acredito muito em ajudar as pessoas, né? Se você tem algo que você acredita que vai fazer isso, você precisa saber falar, você precisa saber levar isso para as pessoas, e isso precisa ser agradável, sabe? Precisa ser confortável. Se não for, aí realmente precisa buscar ajuda. É isso aí. Muito obrigado pelo papo, viu? Ó, o canal tá aberto quando você precisar vir aqui conversar com o pessoal. Tá aberto, venha conversar com a gente, tanto aqui quanto nos outros podcasts. Vai ser um prazer te receber. Eu que agradeço, adorei nosso bate-papo e com certeza estaremos juntos em breve. É isso aí, vamos pra cima. Obrigada. E esse foi... Pode encerrar, vai. E esse foi mais um Marketing Cast. Valeu, gente. Obrigado. Comenta aqui o que você mais gostou. Um grande abraço.